E aí, gente, Enem Science aqui. Hoje a gente vai falar brevemente sobre o mercado imobiliário. Eu falei anteriormente, mas agora eu vou falar com um pouco mais de detalhes. E a primeira coisa que a gente tem que lembrar é algo que eu já falei anteriormente. Qual o valor de uma casa em lugar nenhum? Aqui é o ponto mais importante. Então, lembra do Coragem com o Covarde? Então, você tinha lá a casa e ela ficava literalmente em lugar nenhum, né? Então, eu vou desenhar aqui a casa do Estácio e Muriel, mais ou menos. Então, qual é o ponto? Essa casa aqui, como ela não está, tipo, ela está no meio do nada, literalmente, essa é a premissa do desenho. Basicamente, nem plantar direito dá, não dá pra fazer nada. Tipo, não tem, tipo, se fosse no meio de um lugar produtivo, que você poderia ter acres e acres de cultivo, centenas de acres de cultivo, né? Não, não é o caso, né? É literalmente só a casa e o resto é tudo terra seca, inútil. Qual o valor dessa casa? Tem o valor que associado à sua estrutura, né? Então ela pode ter uma estrutura relevante do ponto de vista material, né? De custo, né? Ela pode ter tido reformas e tal, mas no caso, a casa deles era de madeira, bem simples, né? Então, casa de madeira. Quanto vale uma casa de madeira simples, com alguns móveis, TV, etc. É, no lugar nenhum, né? Tem um episódio que o Coragem tem computador, né? Mas, enfim. É, o grande ponto é que você não tem um referencial de preço, né? E isso, por incrível que pareça, é muito importante. Esse exemplo, na minha opinião, é um melhor exemplo para dar nesse setor. Porque uma coisa que você precisa entender para casas em qualquer lugar, ou apartamentos, é que você tem que ter essa noção aqui. Isso daqui é a área da circunferência. Usando o Google Maps, por exemplo, tem a sua casa, ela está na área da circunferência de uma região. Vamos supor que a gente coloca aqui um raio de 5 quilômetros. Então, num raio de 5 quilômetros, então é igual a 5. Então, eu vou pôr PR igual a 5. E essa vai ser o que a gente vai chamar de região onde você está próximo, né? Então, eu não vou comprar pizza na Itália porque é longe. Teria que pagar bastante dinheiro, ia ter que levar tempo. Então, muito capital, tempo, e, enfim, pra comprar pizza na Itália. Mesmo comprar uma pizza a 10 quilômetros daqui, numa pizzaria 10 km daqui, a pizzaria vai falar, pô, não vale a pena, né? O cara vai demorar muito pra chegar. Eu poderia entregar 3 pizzas nesse tempo de 10 quilômetros ou mais, enfim, muitos mais. Na verdade, muito mais. Então, mesmo uma pizzaria que você vai pedir, tu tem a área de circunferência assim, do máximo de distância para a esfriaria ou a coisa entregar. Ou mercados ao seu redor, ou hospitais ao seu redor. Então você está limitado a questões geográficas, né? E um ponto importante que deve ser lembrado, né? É que querendo ou não, a, o mercado imobiliário ele é associado a essa noção. Então é importante entender a geografia da região para entender flutuações de preço. Até de bairro para bairro. Às vezes de bairro para bairro, por exemplo, o preço do metro quadrado em Alphaville ele é maior em São Paulo, né? Do que no Morumbi, por exemplo. E que é menor do que, por exemplo, em Pirituba. Então, o preço do metro quadrado é menor em Pirituba. Eu peguei a região mais meia boca de São Paulo para que eu conheço, né? Nada contra Pirituba, né? Mas das pessoas que eu conheci de lá, normalmente fala que é bem ruim. Comparado a Morumbi e Alphaville, por exemplo. Então, obviamente, o preço do metro quadrado aqui é maior. Aqui é menor que Alphaville, mas ainda maior que Pirituba. E aqui Pirituba é menor. Então, por que isso acontece? Isso daí a gente já falou em outra aula. Porque o acúmulo de capital é maior em Alphaville do que no Morumbi e do que em Pirituba. Então, se eu colocar aqui o capital em Alphaville como K1, Morumbi K2 e Pirituba K3, eu poderia dizer que o acúmulo de capital em Alphaville ele é maior que em Morumbi
E subsequentemente, o do Morumbi é maior do que o de Pirituba. Isso é óbvio. O que significa clube de capital? O quanto as pessoas ganham e gastam, não só ali localmente, mas na sua folha de pagamento do ponto de vista de renda, né? Então, é tanto a quantidade de renda, poupança e empréstimos alocados, então a alocação de capital é muito maior e, consequentemente, empresas que são mais careiras, shoppings de mais alto nível estão nessa região do que em regiões mais periféricas, por razões óbvias, né? Então você não vai vender Gucci numa região extremamente periférica, por razões que você não precisa nem perguntar. Então, o grande ponto é que é, o referencial de preço em Alphaville, da mesma casa que poderia estar em Pirituba, por, pela apreciação da região, na área das conferências na região. Então, até no Google Maps você pode ver, na área das conferências de região, você vai ter casas, empresas e coisas de maior valor em Alphaville do que em Pirituba. Então, simples, certo? Então, essa área da circunferência é muito importante. Isso muda de lugar para lugar. Esse é um ponto que é extremamente importante para entender essa relação, né? Então, ok. E daí, né? Vamos dar um exemplo aqui com casas e apartamentos, né? Então, vamos supor que você tem uma casa ou um apartamento. Eu vou dar um exemplo simples. Eu lembro desse exemplo no Economia e Estado no Hotmart, né? Então, vamos supor que você tem uma casa que custa 1 milhão e um apartamento que custa 300 mil. 300k. O exemplo que eu vou dar vai ser em apartamento, porque é meio simples, né? E eu vou colocar em azul para mudar um pouco, né? Então, vamos apagar aqui. Acho que já dá pra explicar esse negócio da área de conferência. Então, vai ser muito simples. Bom, vamos supor que você quer renda passiva. Eu tava vendo um vídeo recentemente sobre esse tema. Renda passiva no canal. Alguma coisa libertário. Que tava reagindo a um vídeo sobre esse tema, né? Vamos supor que você quer alugar esse apartamento a R$ 2.000 por mês. Então, se tu quer alugar esse apartamento, a gente vai comparar a questão de venda. Você pode vender 300k, vamos supor que você já tem ele. Ele vale agora 300k. Só que você quer alugar por 2.000. Esse valor, eu vou fazer um cálculo com 2.000. Recomendo que você faça depois com 3.000, 2.500, 4.000 para você ver uma conta simples. Mas eu vou fazer com 2.000. Para ilustrar um exemplo. Então 2.000 por mês. Ajustado à inflação. Esse ajuste da inflação, pela lei, tem um órgão lá do governo também que regula esse negócio. Tem um ajuste anual de inflação no mercado imobiliário que é padrão, né? Padrão assim, ocorre todo ano de acordo com os cálculos que são realizados, né? E isso daí vai dar, em relação anual, 24k, 24 mil, em 12 meses, né? Por ano. Então, muito simples. Você tem 2.000 de aluguel por mês durante um ano. Como. Assim, se você tem imobiliária, você vai ter que dar uma parte para imobiliária também. Vamos supor que você não teve imobiliária, só pra facilitar, né? Você recebeu tudo, fez direto com a pessoa. Tu recebeu 24k no ano, certo? A pessoa pagou tudo certinho. Não, normalmente não é assim, tá? Normalmente tem mais peripécias, né? Tipo, pessoa que sai do apartamento, depois não paga, enfim. Mas Então, 24k. E aí você tem mais depreciação em custos, né? Mas eu não vou contar aqui. Você tem mais depreciação e custos. Dá problema no apartamento, você tem que arrumar. Porque no caso for você mesmo, né? Às vezes pode ser a própria imobiliária que vai fazer isso. Mas o encanamento quebrou, sei lá, o teto caiu, enfim. Tu tem que pagar esses custos, né? Então, não vamos lidar com esses custos por enquanto, por razões óbvias. Mas entenda que também isso existe. Nesse contexto. Ok. Vamos supor que você fosse 3.5k por mês. 3.5k.
por mês. Isso daria 42k por mês. 1.000, né? Qual que você deveria escolher? 3.5k ou 2.000? Depende do apartamento, da qualidade dele. Só que o valor dele é 300k, então quer dizer que em questão de qualidade, ele tem uma qualidade que, dependendo da região, pode ser, assim, verificável, né? Vamos supor que seja com móveis, ou pode ser uma região muito bem cotada, com shopping, com várias coisas perto, mas enfim, não importa aqui. Qual que você deveria escolher, né? Esse é o ponto. Só que vamos supor que você vai calcular isso aqui por 10 anos, né? Então vamos supor. Vamos esquecer esse valor aqui. Vamos supor que você queira calcular isso durante 10 anos. Então 24k, 24.000 vezes 10 anos vai dar 240k, né? Então, a conta não acabou, tá? Então, 2.000 por mês, certo? Então, aqui é uma questão de renda passiva. Tu tem um apartamento, vale 300k. Tu quer alugar ele por 10, 2.000 por mês. Tu vai ganhar 24.000 por ano. Vezes 10 vai dar 240k por... 24.000 por mês, né? Vai dar 240k. Não, perdão, em 10 anos. Em 10 anos. Vai dar 240k em 10 anos. Daqui o valor de 10 anos. Porém, não é esse valor. Porque a gente tem que ajustar para a inflação. Vamos supor que o aluguel continua só o valor ajustado à inflação. Obviamente, a gente tem que colocar a apreciação também. Então, a gente tem que fazer isso mais inflação e mais apreciação da sua... onde você está. Eu vou usar inflação média e apreciação média. Dependendo da região onde ele está localizado, a apreciação pode ser maior. Condições econômicas podem fazer também a apreciação ser maior. Por exemplo, na crise de 2008, antes da crise, teve um boom no mercado imobiliário muito alto. Então a apreciação ia ser exponencial, muito maior do que a que eu vou colocar aqui. Então aqui que eu vou colocar é média. Mas várias questões econômicas da região, geograficamente, ou do país em si, podem afetar isso diretamente. Eu vou falar sobre isso posteriormente. Então eu vou dar dados médios, né? Por sinal, você não pode calcular a inflação futura nem apreciação futura. Então esse cálculo é só uma estimativa, com base em dados, né? Então vamos supor que a inflação seja, então vai ser igual a, vamos primeiro calcular a inflação, né? Então, vamos supor que a inflação seja, você vai fazer vezes, né? 7%. Aí você tem que fazer 240k vezes 7%, porque você vai pegar a primeira porcentagem. Então essa parte aqui é a porcentagem, mais 240k. Pra você ter certinho o valor. Então a conta é literalmente isso. Então, agora, isso daqui vai dar 256,8. 256,8k, que é 7% mais 250k, que no caso vai ser 16,8. Então, de forma simples, o valor de todo o aluguel durante os 10 anos, pela inflação anual, pelo ajuste anual, vai ser 7% anualmente, né? Só que você tem que fazer isso continuamente, né? Então, e isso vai ser mais apreciação, que vai ser... Vamos colocar em vermelho? 6%. Deixa eu colocar em preto mesmo. 6,5%, na verdade. Esse daqui é um dado que eu peguei da internet, tá? Normalmente a apreciação ela tende a ser média 6,5%. Pode ser mais, depende da região. Que é uma média, né? Isso daqui vai ser igual a 273,492. Não, vai ser igual a... É isso mesmo.
vai ser 273,492. Então, no fim, o 240k que você teve vai dar isso daqui. Só que, porém, isso aqui é contado de inflação e apreciação, né? Pode apreciar mais do que 6,5% na sua região. A inflação também pode ser maior, mas isso quer dizer também que o seu poder de compra do 244 mil diminuiu também. Na verdade, do 300 mil, né? Porque esse é o valor que você poderia vender antes. Você tem que entender também isso. Se o seu poder de compra antes é maior, talvez o 300k vai valer muito mais do que se isso daqui fosse maior. Só que o grande ponto é que, é, no geral, em 10 anos, contando inflação e apreciação, você gerou menos do que o seu valor original, que era 300k. Porque você escolheu dos 2 mil de mensal, né? Então aqui, tu poderia, tipo, no meio, por exemplo, depois de 3 anos, aumentar para 2.500, sem contar com inflação e apreciação. Você simplesmente decide, vou aumentar para 3 mil, vamos supor. Então eu não tô colocando isso, tô colocando só inflação e apreciação. Se você só ajustar de acordo com a inflação e apreciação, isso que você vai ter, 273 mil. 273 mil, né? Poderia ser que você aumentasse o valor durante o tempo, não é o ponto. O ponto é que se você pôsse 3,5k, você faria o dobro disso daqui, né? E aí, no caso, em 10 anos valeria mais do que o valor do apartamento. Então é só você dobrar essa conta aqui. Qual que é o ponto que eu quero fazer, né? O aluguel que a pessoa escolhe, ela tem que ser maior do que o preço de venda futuro. Normalmente, a forma mais básica que o Hotmart usa, por exemplo, é 10 anos. Então, se compara o aluguel atual vezes o seu rendimento nos próximos 10 anos, para entender se vale mais a pena vender por 300k agora, que você, por sinal, vai ter mais poder de compra, do que alugar. Porém, se você conseguisse fazer um preço maior, você conseguiria ganhar mais. Mas, por exemplo, vamos supor que nessa região 3,5k ninguém vai comprar, porque basicamente é um preço muito caro para o que a região representa nessa propriedade, né? Então, tem uma questão chamada liquidez, né? Qual é o ponto de liquidez? Então, liquidez. Liquidez não a velocidade exatamente, mas tem a ver com flow de capital, de dinheiro, no caso. O que é liquidez nesse mercado imobiliário? Por exemplo, quanto tempo você demora para alugar um apartamento? Pode demorar meses, um ano ou dois, ou uma casa também. Meses, anos, pode ser, às vezes acontece, mesmo registrando uma imobiliária e tal, porque você não consegue chegar à informação da pessoa que realmente gostaria de ter aquele imóvel. Talvez tenham, tipo, centenas de pessoas que gostariam de comprar aquele imóvel, mas a informação desse imóvel não chega nela. Hoje você tem internet, aplicativos, você tem várias coisas que podem te ajudar, mas o ponto é que se a informação não chega nas pessoas certas, você não vende. Então você tem. E vender também. Então, vamos supor que você quer vender o apartamento por 300k. Vamos supor que fica 2 anos sem vender. E nesse tempo você não tá usando pra nada, vamos supor. Então ele tá lá parado, apreciando, mas não fazendo nada. Tipo, não tá produzindo nada. Então, e nessa questão do aluguel também, pode ter pessoa que sai da casa depois de um ano, quando ajusta pra inflação. Tem pessoa que simplesmente deixa de pagar, aí demora pra ter outra pessoa. Porque às vezes, até você tirar a pessoa e depois vir outra, pode dar problema, enfim. Tem questões legais também, questões jurídicas que podem acontecer. A pessoa pode processar você eventualmente. O grande ponto é que, tipo, a pessoa fala de renda passiva, mas depende, né? Depende da qualidade administrativa da pessoa e das escolhas em relação à liquidez e disponibilidade das pessoas de pagarem esse valor para ganhar acima de venda. Então tu quer ganhar no geral em 10 anos mais do que o de venda, porque senão seria melhor você vender.
Porque você não vai demorar 10 anos pra vender se você fazer um bom marketing, né? E for uma casa boa. Então, enfim. Mesmo que se demorar, tipo, 2 anos, tipo, por exemplo. Mas o grande ponto é que essa questão é muito importante pro mercado imobiliário, né? Esse ponto de qual é o valor do aluguel que deveria ser escolhido, né? Alguém poderia dizer, e daí que você não. Isso aqui é um ponto importante. E daí que você não fez mais de 300 mil? Tu ganhou tudo isso daqui, é menos, ok. Mas tu ganhou tudo isso daqui, além de custos e coisa do tipo que poderia dar, vamos supor que deu. Além de depreciação, custos adicionais, etc. Depreciação que você teve que reformar e tal. Vamos supor que deu 220 mil. Ainda assim, tu tem 220 mil, mais uma casa apreciada com valor que tá mais apreciação, né? Então o valor de venda apreciou também. Então isso aqui é mais apreciação. Esquece a inflação porque a inflação literalmente só reduz seu poder de compra. Então não é útil. A apreciação que realmente aumenta o valor da casa. Então vamos supor que a região apreciou ao redor e tal. Então tu ganhou isso e ainda você tem a casa, ainda é sua. Tu pode vender, ainda pode usar, também é útil. Então ainda é sua. Então valeu a pena no fim, né? Porque tecnicamente você ainda tem ela. E tu pode vender pro futuro por um preço maior. Então tem isso e mais isso. Então foi uma boa escolha, talvez, se você administrou bem isso. Ou foi um kitnet, enfim, também. Mas o grande ponto é que ainda você tem ela e ela ainda tem o valor de mercado que pode ser vendido no futuro. Então, esse é um ponto a ser considerado, né? Embora seja um retorno menor do que venda em 10 anos, nesse caso específico. Porque às vezes é melhor você escolher esse daqui e você ter sempre rotatividade de pessoas alugando, que você escolher o maior e nunca alugar. Enfim, depende da região, do preço do metro quadrado na região. É uma coisa chamada elasticidade, né? Então, eu vou anotar aqui, que esse ponto ele é extremamente importante. Deixa eu colocar aqui as coisas. O nome disso é elasticidade, que é o mercado elástico, né? O preço afeta a demanda. Então, o preço do aluguel vai afetar a demanda pelo mesmo. Assim como o preço de venda também. Então, é um mercado elástico, né? Então, você tem uma elasticidade que é relevante. Outro ponto, quais são as questões que levam à apreciação de uma casa ou apartamento na região, né? Pode tirar um print quem quiser. Essa parte aqui é mais importante ainda. Então, o que leva uma casa a apreciar de valor ao longo do tempo, né? Primeiro, investimentos públicos e privados na região. Então, investimentos públicos e privados na região. Que eu vou pôr PR quadrado na área dos conferências da região. Você tem que adicionar públicos também, porque, por exemplo, questões de ruas, questões de praças, fábricas de cultura, escolas, coisas que no momento, na situação atual do sistema de governo atual, você tem investimentos que normalmente são feitos pela área pública. Seria melhor ser feito também de forma privada, né? Eu não vou discutir essa questão aqui agora, mas o grande ponto é que você tem vários investimentos públicos num bairro, numa região, que vão apreciar ela. Então, se uma região é feita só de terra, por exemplo, não tem nem fiação direita, internet, o preço da casa pode diminuir, porque basicamente tem coisas ali que as pessoas querem ter, né? E não tem naquela região. Então, investimento em ruas, coisas do tipo, é importante. O privado é de empresas, hospitais privados, escolas privadas, shoppings, que também podem ser na região. Por exemplo, tem uma região que eu conheço que tinha um apartamento na região e basicamente começou a ter coisas como, deixa eu dar exemplos, né? Por exemplo, foi construído um shopping nessa região, 2007.
foi construído um supermercado maior, que ele foi crescendo ao longo do tempo. Supermercado, vamos supor que eu escrevi certo. Mercado. Mais lojas também na região, centros comerciais perto. Mais prédios também, de alto padrão. Então a mesma região que há literalmente 10 anos não tinha essas coisas, ela tem agora. O mesmo apartamento que tá na mesma região, que não mudou muito, ele aprecia automaticamente por essas coisas serem adicionadas, sem assim, a pessoa que, por exemplo, a pessoa comprou o apartamento dela, não foi ela que construiu o shopping, não foi ela que construiu o supermercado, não foi ela que construiu as lojas e etc. Mas a região apreciou ao longo do tempo, acúmulo de capital na região, e isso gerou um maior uma maior apreciação da região, o que é bom para a pessoa, né? Então, por isso que, por exemplo, eu lembro que eu tinha um amigo que o pai dele, ele comprou a casa dele na época que não era tudo, a rua não era asfaltada, não tinha eletricidade direito, mais ou menos. Tinha eletricidade, mas não tinha várias coisas. Não tinha linha de telefone direito e tal. E conforme as coisas foram chegando, meio que a casa foi apreciando de valor, obviamente, né? A região foi apreciando de valor. Outro ponto também são reformas e investimentos na própria casa. Investimentos internos, né? Então, obviamente, se tu deixar ela com teia de aranha toda cagada, não vai dar certo, né? Ela não vai apreciar, ela tem que estar bem cuidada por questões até subjetivas, né? Porque senão a pessoa que for comprar, ela vai ter que investir nela pra adaptar ela pra moradia, né? Então, isso daqui é um capital que é alocado, né, no fim, mas que aprecia também ela. Ter uma nova pintura, consertar telhado, encanamento, etc. Flutuações de preferência temporal também. Então, flutuações de preferência temporal, que basicamente na crise de 2008, por exemplo, teve um aumento de preferência por imóveis, para investir em imóveis, do ponto de vista de mortgages, que é basicamente hipoteca, você financiar casas, porque teve uma expansão de crédito associada a isso. Então, tem várias razões para essa flutuação de preferência temporal aumentar, que no fim culminou na crise de 2008. Mas é algo que aumentou até a demanda por construção de casas. E a crise de 2008, ela acabou com, obviamente, com o mercado imobiliário, temporariamente, e também com o mercado de construção, né? Porque, obviamente, você não tinha mais demanda para construção de casas, porque pessoas não tinham crédito para pagar esse tipo de coisa, né? Então, o mercado, ele foi, foi alterado por conta disso. Tem até o custo de entropia e informação tem a ver com isso, porque, basicamente, essa preferência temporal, ela é exógena, né? Como que você sabe que essa preferência é exógena, assim? Porque, na verdade, a expansão de crédito que permitiu que as pessoas comprassem mais casas na época nos Estados Unidos, antes da crise de 2008, desde os anos 2000 até 2008, que vai crescendo, você vê que vai crescendo assim muito a, o índice de preços no setor imobiliário, depois despenca, né? Junto com toda a bolsa de valores, bancos, etc. Porque você tem crédito disponível. Só que esse crédito ele é um crédito que está todo num sistema fraudulento, etc. No contexto que eu já falei da crise de 2008 em outro vídeo. Então, ela era exógena no sentido de que era um sinal, um ruído, entre aspas, da aula anterior que eu já falei sobre, de entropia e informação, falso com base em expansão de crédito, né? Então, no fim, as pessoas não tinham grana para pagar, né? Os financiamentos imobiliários e acabou colapsando o mercado, né? Acúmulo de capital. Acúmulo. Aqui eu vou ter que trocar de coisa. Deixa eu ver se eu consigo. Outro ponto é acúmulo de capital K na área das preferências da região. Então, se
por vários motivos, né? De aumento de conhecimento, educação na região, pessoas fazendo faculdade, coisas do tipo. E por fim tendo mais grana, né? Mais renda, conseguindo investir nas próprias casas e consumir mais, e aí ter mais comércio ao redor, etc. Com acúmulo de capital na região, normalmente privado, tá? Eu falei isso daqui, é verdade, mas normalmente o privado que realmente cria o efeito principal. Então, no fim, é o setor privado que cria esse efeito. Eu não quero que isso daqui diga algo que eu não quero dizer. Na verdade, é o privado porque é o principal nesse conceito, né? Então, o acúmulo de capital na região vai gerar apreciação também de casa, né? Esse é o mais importante, por sinal. Isso é bom, aumenta a qualidade de moradia na região também. E por fim, o aumento do credit boom, né? Então, o boom de crédito, eu vou colocar boom de crédito. O boom de crédito também pode aumentar os preços, como foi na crise de 2008. Então, você tinha um acesso a crédito muito maior do que o normal, exógeno, por sinal, né? Não era através de produção de serviços, mas técnicas bancárias e fraudes imobiliárias. Mas o grande ponto é que também ele vai gerar nesse caso, uma distorção, né? Mas uma distorção temporária que vai gerar maior demanda em questão de preferência temporal do mercado imobiliário, gerando mais vendas de hipotecas e concedimento de empréstimos, né? E, no fim, mais casos. Só que no caso de 2008, isso gerou uma crise, né? As pessoas eventualmente não conseguiam pagar a hipoteca, porque, obviamente, era desde no começo uma fraude. A hipoteca que era vendida por bancos para pessoas que não podiam pagar, para vender essas promessas de pagamento como formas de investimento no exterior. Eu expliquei isso no curso, na aula sobre crise de 2008. Então, o grande ponto é que, isso aqui é o básico, tá? Mas você tem relacionamentos a investimentos públicos e privados na região, reformas privadas das próprias pessoas em suas casas, e etc. Flutuações de preferência temporal, acúmulo de capital na região e bons de crédito que podem gerar aumentos ou diminuições no mercado imobiliário, né? Então, o grande ponto é que, por exemplo, as pessoas falam mal de renda passiva. Recentemente eu vi alguns vídeos sobre, mas depende, cara. Depende do conhecimento da pessoa no tema. Então não é uma coisa que todo mundo vai conseguir realizar, mas não é uma forma de ganho totalmente, assim, como as pessoas dizem, como se fosse horrível, né? Como se fosse uma fraude, né? Por exemplo, você viu que ele vai ganhar, por exemplo, vamos supor que ele ganha 200 mil no geral, tem questões de perda de poder de compra, etc. Mas ainda assim ele tá gerando um valor que é substancial, na minha opinião. É maior que o salário mínimo, pelo menos. E, obviamente, a pessoa não vai viver talvez disso, mas pelo menos ela usa a sua própria propriedade para gerar valor para as pessoas e para si mesma, né? Então, não creio que não há nenhum é, déficit nisso, né? Se a pessoa conseguir saber como fazer isso, né? Alugar como BNB, Airbnb, né? E etc. Tem várias formas de ganhar nesse sentido. Então, creio que existe forma de renda passiva através disso. Pra pessoa que tem propriedade, né? A pessoa tem grana, ela pode fazer um kitnet e ganhar dinheiro. Só que tem vários problemas, né? Não é simplesmente tem flow de capital para sempre. Simplesmente tu tem custo, depreciação, às vezes você vai para uma imobiliária, pode dar merda, a pessoa não paga, depois sai, depois processa, enfim, tem custo que depende aí do conhecimento da pessoa em relação a administrar isso. Então não é simplesmente a renda passiva é simplesmente simples, não, é uma coisa complexa, né? Toda forma de renda passiva é complexa. A não ser que você seja um herdeiro de uma fortuna, né? Mas se você não for, é complexo. Então não é algo que as pessoas deveriam entrar sem ter muito conhecimento, sem ter conhecimento do tema. Então é isso.